Tá, quando você está em situação de rua e com uma provável questão de saúde mental, onde você acaba utilizando, fazendo suas necessidades em via pública. Então, nesse caso específico, ele não tirava a roupa, ele ia fazendo mesmo já dentro da vestimenta. Gente, eu lembro que o Darko me contou uma história há uns 10 anos atrás. E ali eu vou falar pra você, além de tudo que eu já tinha visto, né? Porque eu andei com o Darko ali no espaço ali onde ele trabalhava, que era um galpãozão enorme, né? Cheio de camas. Camas e camas e camas, beliches e tal, tipo, camas infinitas. E muita gente, muita gente, muita gente. E ele contou uma história daquela época, quer dizer, eu não sei se isso aconteceu naquela época, né? Em 2014. Não sei se aconteceu antes ou aconteceu muito antes. Mas eu acho que foi naquele período porque você já estava trabalhando com pessoas em situação de rua. Você contou uma história de um cara, e aí é importante a gente falar isso, não só para a gente conhecer o tipo de situação que ele lida todos os dias, mas também para a gente ver o tanto de humanidade que há por trás desse trabalho. Tá? Então, realmente é uma vocação, é um trabalho que não pode ser como aquela outra pessoa que fala que o cara é 13, que o cara é isso, que é aquilo. Ah, não vou encostar nesse ou não sei o quê. A gente sabe que em todas as profissões tem os bons e os profissionais que às vezes não querem, né, muito desenvolver aquilo para o qual foram contratados. Só que esse cara vai além. E aí a gente tá falando de uma situação que ele contou, para mim uma história, de um cara que tipo... eu acho que é melhor ele contar essa história. Você lembra daquela história do cara do rato, não? Lembro. A gente foi acionado, ele tinha prováveis questões de saúde mental. Saúde mental. Então era um caso muito difícil até de tentar entrar na realidade dele. Ele ficava sempre na frente de um supermercado, ele ia ganhando algumas roupas, ele ia colocando as roupas uma em cima da outra, parecia tipo tinha até dificuldade para andar. O pessoal doava roupa para ele, ele ia vestindo por cima. Ele ia vestindo por cima. E ele não... Tá, quando você está em situação de rua e com uma provável questão de saúde mental, onde você acaba utilizando, fazendo suas necessidades em via pública. Então, nesse caso específico, ele não tirava a roupa, ele ia fazendo mesmo já dentro da vestimenta. E ele tinha uma questão que ele achava que ele era o segurança do mercado. E todos que iam lá, davam uma doação para ele, um tênis, uma marmita, eu chegava lá para conversar com ele, às vezes ele conversava, às vezes ele ficava meio agressivo. Ele falava que era o chefe dele que tinha encaminhado, tinha entregado aqui. Ele falava, como que o meu chefe é bom, mandou aqui para mim um sapato, mandou. E ele achava tanto que ele era o segurança que ele faltava um braço dele. Ah, ele não tinha um braço? Não tinha um braço. Eu não lembrava disso. E ele, em um certo momento, cheguei lá para conversar com ele, nesse dia ele estava meio alterado, ele fez assim como se fosse falando que vou atirar, tô armado, vou atirar. Como se ele estivesse levantando a arma. Isso, aí ele, pô. E nessa situação, a gente foi tentando obter mais dados e tal. Depois de... aí a gente... Teve um dia que ele estava muito alterado, então estava colocando a vida dele em risco na situação, atravessando uma rua de um lado para o outro. A gente acionou o SAMU. O SAMU foi até o local. Aí foi bem agressivo também com a questão do SAMU, foi a polícia militar e tal. Ele estava já dentro da ambulância. A calça parecia um concreto, porque estava com as questões das necessidades dele ali e tal, já estava... foi endurecendo durante o tempo. Foram cortando, então saiu um rato de dentro da calça dele, vivo, e tinha um rato morto. Então as costas dele estavam com bastante ferimento até por conta disso. Os ratos machucando o corpo dele. Os ratos mordiam ele? Será? Ou arranhavam? Não sei, só lembro que estava machucada. Que coisa, cara. Essa história, gente, é uma história absurda, assim, e para você ver até que ponto que pessoas em situação de rua chegam, né? Às vezes a gente olha, né, a pessoa ali na rua, tal, tem gente que tem nojo, tem gente que atravessa a rua, tem gente que não sei o quê. Mas é isso, são pessoas que, né, na grande maioria, né, dos casos, elas têm problemas mentais. Isso. E olha essa situação, a pessoa ganhava as roupas, ia vestindo uma por cima da outra, e a pessoa ia fazendo as suas necessidades ali dentro mesmo das calças, aquilo ia formando
um concreto ali dentro, né? Uma parede, uma crosta, alguma coisa que era tão resistente, mas tão resistente que... Eu lembro que na época você falou que você achou que ele era até um pouco obeso, e não era, né? Porque ele tinha muita roupa, e tinha também essa camada extra, vamos dizer assim, e que dentro da roupa dele, dessa camada extra, moravam 2 ratos. Um tava morto já, né? Não sei se eles ficavam lá direto, mas naquele momento tinha um rato vivo que saiu e um rato morto. Meu Deus do céu. E depois a gente conseguiu contato com o irmão dele. O irmão dele falou que ele tinha diagnóstico de esquizofrenia, então estava muito tempo sem tomar medicação. A medicação estava no mais alto nível, né? E o braço dele foi ele mesmo que acabou tirando, colocando um arame no braço e torcendo. Então, Isso eu não sabia. Ele decepou o próprio braço? Mas porque ele tinha algum problema ou não? Por causa da esquizofrenia também? Você sabe disso? Então, o que o irmão passou foi que ele colocou o arame e foi rodando. Então, não sei se tem fez um torniquete e tal, isso. Na época, eu não peguei muito detalhe sobre ele. Fez um torniquete, cortou a circulação. Aí foi nessa situação que a gente conseguiu informação do irmão e saber mais histórico dele. Da onde que vem, que tinha um diagnóstico. E eles estavam procurando por ele? Não tinha B.O. desaparecimento. Tanto que isso aqui foi a busca pela família.